Seja muito bem-vindo ao Cantinho Antológico. Meu nome é Gustavo Luiz e hoje eu vou falar sobre a pessoa e o ministério de Jesus Cristo. No momento crucial de seu ministério, Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos prontamente relataram o que outros comentavam e pensavam a respeito de Jesus Cristo. Mas Jesus faz outra pergunta: Mas vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro foi a de que ele era o Cristo. Essas perguntas e respostas estão relatadas lá em Mateus, capítulo 8, versículo 27 até o 29. A pergunta de Jesus aos discípulos é relevante ainda hoje. Muitos cristãos se utilizam as respostas e que os outros estão dando a respeito de Jesus. Saber quem Jesus é importante para compreender a pessoa e, sobretudo, o ministério, consequentemente, a obra. Jesus não é um super-herói. Jesus não é um superstar ou uma super-estrela. Jesus não é simplesmente um psicólogo, quando não o maior psicólogo de todo mundo. Jesus é apresentado por alguns como o grande líder, mas muito mais do que o seu enorme líder em termos de expressão, ele é mais do que isto. Por isso que é preciso estabelecer biblicamente o que pensamos a respeito de Jesus, pois só assim o confessaremos de modo correto e viveremos segundo a sua verdade. Eu quero propor, nesta ocasião, o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Eu vou fazer leitura do versículo 5 até o 11. Você poderá me acompanhar. Eu estou utilizando a versão Almeida Corrigida Fiel, que nos diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na verdade, estes versículos de 6 até o versículo 11 é considerado um hino cristológico, que o Paulo coloca na sua argumentação a favor de uma vida de amor, numa relação fraternal, de humildade e uma vida piedosa ou santa na igreja. O versículo de número 5, o qual vou destacar aqui, ele vai mostrar este que eu estou destacando. Ele vai mostrar que o seguinte: tende de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está apelando para o exemplo de Jesus, como alguém que abriu mão do direito para que nós fôssemos abençoados por ele. Não deveriam os crentes viver de tal modo que espelhassem a mesma atitude de Jesus? É a pergunta que não quer calar. No versículo 5, já lido, depois vai dizer no verso 6 que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Outras versões falam que, subsistindo em forma de Deus. Ora, aqui pode haver uma referência tanto ao estado de Jesus antes da encarnação, como também uma referência enquanto encarnado. Ele era Deus e não deixou de ser Deus, mas quando esteve entre nós, não reivindicou seu direito como Deus. E Paulo vai expressar isto porque menciona que ele tinha o direito, coisa que se deveria aferrar, ou seja, se agarrar. Ele poderia se apegar ao fato dele ser Deus, reivindicar o seu direito, mas não considerou ser igual a Deus.
O verso 6 diz isto, e por isso chama a minha atenção e deve chamar a sua atenção para um trecho do Evangelho de João. Porque lá em João, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com quem? Com Deus. E já João, capítulo 5, versículo 18, diz: Também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E ainda mais, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, declara o texto: sendo ele o resplendor de sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que o apóstolo Paulo registra aqui em Filipenses é o que a igreja chamada primitiva acreditava a respeito de Jesus. Ele sempre foi Deus, mas em seu ministério não usou esta prerrogativa. Jesus mesmo, conforme o Evangelho de João, capítulo 5, 18, já mencionado, e outras passagens também, se identificava com Deus, tal como ficou registrado na expressão eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. E Jesus poderia ter usado o seu poder divino no momento crucial quando foi traído, mas preferiu ser obediente. Agora a gente vai para o versículo de número 7, mantém um destaque, porque fala que ele tomou a forma de servo, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se assim ser semelhante aos homens. A palavra esvaziar, porque tomando a forma, fazendo-se semelhante aos homens, a ideia é de que ele se esvaziou. Quando fala assim, mas ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, a ideia é de que ele se esvaziou. E isto não significa que Jesus deixou de ser Deus. Ele abriu mão dos seus privilégios, de suas prerrogativas divinas, mas não da sua divindade propriamente dita. Para nos ajudar, eu vou tentar fazer uma leitura do versículo 7 em outra versão, já que eu fiz menção, e esta vai nos dar uma ideia melhor. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Agora, a versão utilizada é Almeida revisada. Feito esta observação no tocante ao versículo 7, a gente pode prosseguir. A natureza é inerente à pessoa. Ela não pode ser colocada de lado. E é por isso que o versículo anterior, verso 6, portanto, afirmou que subsistindo em forma de Deus. Está aqui, subsistindo em forma de Deus. Ou seja, abrindo mão de seus privilégios. Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem. Está dizendo literalmente no versículo 7 que ele assumiu a natureza humana. Agora, ele é Deus. Vou colocar o hífen. Nunca o hífen foi tão necessário nesse momento na utilização da nossa língua portuguesa para a devida compreensão. Homem, hífen, Deus. Ou, já que a ordem dos fatores não altera o produto, Deus, hífen, homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Jesus, como pessoa, tem duas naturezas distintas. Duas naturezas ao mesmo tempo, humana e divina. Ele não deixou de ser Deus quando ele se tornou homem. O fato de Jesus ter tomado a forma de servo e se tornando semelhante aos homens fez com que ele sentisse
e pagasse por tudo que passamos. Isto mostra que a vida humana é importante para Deus, incluindo o corpo, o que era visto na época por muitos, principalmente os gregos, como sendo mal e sujeito à destruição. Essa ideia de que o corpo é ruim ou mal é proveniente de um pensamento que não é bíblico, senão pagão. Agora, Jesus se identificou plenamente com a nossa humanidade. A palavra grega para forma é morfê no grego. Vou fazer a seguinte projeção aqui para que você possa me acompanhar. Morfê está aqui, ó, em destaque. Forma. Isso mostra o quê? A correspondência entre o exterior e o interior. Ou seja, a realidade exterior mostra o interior. Não era uma forma aparente. Jesus não era uma espécie de fantasma. Nada disto, mas real. Vamos agora prosseguir. Eu vou manter a versão que ficou melhor para a compreensão sua e dentro do meu raciocínio aqui, que é Almeida revisada. No versículo de número 8, destaco aqui e você me acompanha. Humilhou-se, vem de esrema, que é forma externa, sem que necessariamente haja correspondência com a forma interna. Isto não leva ao pensamento corrente da época, que pensava que Jesus não era homem na sua essência, mas tinha apenas aparência de homem. Aliás, essa heresia era chamada de docetismo, do grego dokein, que é parecer com, ou seja, ter aparência de. Agora, em Jesus, a divindade e a humanidade eram reais e coexistentes. Mas onde está a humilhação de Jesus? Porque diz aqui, ó, humilhou-se a si mesmo. Destaco, ele humilhou-se a si mesmo em ser achado na forma de homem, na obediência, na morte de cruz, ou no fato de que não considerou ser igual a Deus? A gente precisa responder a essa questão. A primeira alternativa está fora de cogitação. Será que a humilhação dele se consistiu em ser achado na forma de homem? Não. Vamos prosseguir aqui. É, até porque, senão, nós teríamos que dizer que a forma humana é desprezível e o homem não tem valor nenhum diante de Deus. Mas se a forma humana é humilhante, então ele poderia ter assumido uma outra forma. Mas não é isto. A segunda e a terceira alternativas podem ser juntadas quanto opção para formarem uma só resposta. A humilhação de Jesus começou quando ele abriu mão de seus privilégios. Quando isto aconteceu? Quando se tornou homem. A expressão tornando-se no versículo 7, porque fala tornando-se semelhante aos homens, justamente, é particípio aoristo no grego e significa um ato único. Quando fala assim um ato único, é um acontecido em tempo passado e pode justamente constratar com o subsistido, de acordo com o versículo 6. Aqui, ó, é um contraste, subsistindo em forma de Deus, que também é particípio, mas é presente. Indica aqui um estado contínuo. A humilhação repete-se não é porque ele assume a forma de servo, na semelhança de homem, mas porque ele abre mão dos seus privilégios e, em obediência, padece a morte e morte de cruz. E maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. Ele levou todos os pecados da humanidade para que nós tivéssemos a possibilidade de salvação nele.
E a cruz é o centro da pregação cristã, pois sem ela não haveria plena salvação do homem. Além do que, o caminho para a salvação passa necessariamente por ela, passa pela cruz. Jesus deu prova da sua obediência, morrendo como um cordeiro pascual, e que em sofrimento ele dá a sua vida para que os homens possam ter a salvação. A morte no madeiro foi humilhante e vergonhoso, porque era a maldição da lei. No versículo 9 até o 11, a gente vai ver o estado de Jesus, ou seja, ele foi exaltado soberanamente. É isto que nos diz a palavra de Deus. Eu quero sugerir a leitura do capítulo 2, versículo 9 até o 11. Após a leitura, por gentileza, retorne ao vídeo para que a gente possa caminhar juntos. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, digo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse trecho das Escrituras é a teologia da glória, enquanto que os versículos de 6 a 4, digo, de 6 a 8, representam a teologia da cruz, a teologia do sofrimento. Os versículos de 6 a 8 representam esta teologia da cruz, mas o caminho para a glorificação passou pelo Gólgota. Jesus pagou o preço. Ele não sofreu somente para ser glorificado, mas para quê? Para resgatar o homem. É isto. Quando a gente vê a glorificação, observa que foi um ato de Deus. E Jesus não foi humilde porque almejava a glória, mas ele se cumpre o seu próprio ensino. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Observe que Jesus recebe um nome que é sobre todo nome, ou seja, ele se torna Senhor. E isto que vemos em Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque foi para isto mesmo que Cristo Jesus morreu e tornou-se a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Este não é apenas um senhorio, digamos assim, de forma abstrata, pelo contrário, como se fosse só um senhorio no céu. Todas as esferas são atingidas pelo seu senhorio, céu, terra e debaixo da terra. Ao seu nome, os joelhos se devem se dobrar. O nome de Jesus, para você ter uma ideia, passou a ser uma causa de acontecimentos milagrosos na igreja primitiva. O seu nome significava que Jesus ainda continuava presente, e como ele mesmo havia prometido. Não havia apenas atos maravilhosos, mas também a própria salvação. Até porque em um outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Estou fazendo citação de uma forma aleatória, mas consciente, de Atos capítulo 4, versículo 12. O seu nome é, portanto, a fonte de vida. O nome de Jesus não é mágico, como se simplesmente ao usá-lo algo devesse obrigatoriamente acontecer. A oração em nome de Jesus tem sido explorada por muitas pessoas hoje em dia porque atribuem poder mágico ao nome de Jesus. O seu nome não pode ser usado para qualquer motivo, muito menos motivos egoístas. O exemplo dos filhos de Seva deveria precaver os que tentam usar o nome de Jesus sem ter a experiência da salvação em seu nome. A convicção é a seguinte: é de que todo joelho se dobre e toda língua confesse, reconhecendo que Ele é o Senhor. Isto não é algo que acontece em sua plenitude no presente século,
mas o será de forma plena quando o reino de Deus for consumado entre nós. Ele não será o Senhor, é, ele já o é, somente será reconhecido completamente no fim escatológico. É o que a gente observa segundo a palavra de Deus. Até agora, eu fiquei me baseando em Filipenses, capítulo 2. Fiz citação de outros textos da palavra de Deus, é verdade, mas eu gostaria de ir para um livro também do Novo Testamento, numa referência ao capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 11 até o 16, porque vai nos ajudar a compreender quem é Jesus, o seu ministério, etc. e tal. Diz assim: apegando-se um homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós o negaste, o santo e justo, e pedistes que se vós vos desse um homicida, e matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou entre os mortos, dos que nós somos testemunha. 16. E pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de vós, esta perfeita saúde. O que aconteceu aqui para você se situar dentro do contexto? Após haver curado o homem coxo, em nome de Jesus, o, o Pedro, que é apóstolo do Senhor, faz uma pergunta é, diante daquele ocorrido. Na verdade, foi uma pequena pregação na, naquele pórtico, ou na porta de Salomão, a respeito daquilo que tinha acontecido, mostrando que o poder não era dele nem de seus companheiros, mas de Jesus Cristo. Foi o nome dele em que houve a cura, ou seja, numa alusão ao nome de Jesus. Ora, Jesus não estava presente, porém, o nome de Jesus realizava tais coisas. Em outras palavras, Jesus continuava fazendo a sua obra através da igreja. O seu nome representava a sua própria pessoa, e ele estava presente mediante a presença do Espírito Santo que havia sido derramado sobre os seus seguidores. Pedro, em poucas palavras, usa diversos títulos para Jesus: servo, santo, justo, autor da vida. Como o acontecimento da morte de Jesus era recente, ele vai citar o evento para despertar a consciência dos ouvintes. Eles também eram responsáveis pelo que aconteceu a Jesus. Esta é uma grande verdade. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E pelo seu nome aconteceu a cura daquele homem que costumava pedir esmola no templo. Já caminhando para o final, Jesus não dava apenas a vida eterna, mas uma vida abundante aos seus seguidores. É isso que nos diz João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pedro não deu ouro e muito menos prata para aquele homem, mas deu o que era mais precioso, a saúde em nome de Jesus. Pelas palavras do homem que foi curado depois, mostra que ele recebeu muito mais do que a cura física. Recebeu a cura espiritual, isto é, a salvação. Este milagre não aconteceu por acaso, mas Deus tinha um propósito definido naquele momento, o momento da vida da igreja.
Ele quis deixar firme o caráter divino da igreja e usar para a proclamação do evangelho naquele momento. Milhares de pessoas atenderam ao convite do evangelho, conforme Atos capítulo 4, versículo 4. E isso despertou as autoridades, as quais perceberam que aquele movimento era mais forte do que eles pensavam. A igreja estava sendo percebida, sendo notada. E a vida nada mais é do que o resultado da ação de Deus. Os milagres de Jesus tinham o propósito de despertar a fé e conduzir a vida eterna. A vida é recebida em nome de Jesus. Não há vida fora dele, porque ele é a vida. E ele não oferece apenas uma vida diferente, mas a vida que vale a pena. A gente aprendeu que Jesus é Deus, que ele se identificou plenamente conosco, que ele é o nosso Salvador, Senhor, e que no nome de Jesus há vida. O seu nome, porém, não é mágico. Nada vem automaticamente quando se usa seu nome. Mas hoje nós pregamos e testemunhamos o seu nome. Eis a razão de eu fazer esse vídeo a respeito de Jesus, o seu ministério, a sua obra, baseada nesses textos bíblicos. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para a sua vida, e nós vamos continuar fazendo mais e mais, com o objetivo sempre não de lacrar, mas de divulgar a palavra de Deus. Porque nós queremos fazer com que chegue a muitos outros lares a bendita e santa palavra do Senhor. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.